macabro, diabólico e violentamente sangrento. Um personagem fruto de uma imaginação incrível, ou uma exposição clara das trevas existentes no interior de um cartunista. Apesar de vivermos em uma era digital, onde a internet é popularizada, muitas pessoas não conhecem este personagem. Sabe por quê? Porque durante a sua exibição na TV, praticamente todos os seus episódios foram censurados na televisão brasileira e em outros países, restando somente os quadrinhos, onde tudo começou. Poucas pessoas tiveram acessos a essas HQs na década de 90, porém todos aqueles que tiveram acesso a este maravilhoso, sombrio e diabólico material se tornou fã de carteirinha deste personagem macabro. Sim, ele não é um desenho criado para crianças e nem para bebês chorões. Criado em 1992 por Todd McFarlane, Spawn não possui mensagens subliminares. Ele é uma mensagem explícita de satanismo e obscuridade. Mas o que se passaria pela cabeça de Todd, o criador de Spawn, para criar algo tão macabro e tão sinistro? Teria ele algum pacto com um demônio? Ou seria simplesmente uma pessoa que não acredita no mundo espiritual e resolveu brincar com isso? A princípio, Spawn foi criado para ser lançado pela Marvel Comics, porém a Marvel rejeitou o desenho por ser explicitamente muito brutal e muito obscuro. Então você, que é fã em descobrir o lado obscuro das coisas, que já deve ter ouvido falar sobre um suposto envolvimento da Marvel com satanismo, deve perguntar: ora, se a Marvel é envolvida com satanismo, por que ela rejeitou Spawn? A resposta é muito simples. Existem dois tipos de satanismo: o satanismo ocultista e o satanismo explícito. A Marvel, se ela realmente tem um envolvimento com satanismo, ela já mostrou o lado que ela gosta, diferente de Todd, que resolveu sair da Marvel para poder lançar Spawn. Por isso, ele criou a Image Comics para lançar os seus quadrinhos satânicos, sem muitos protocolos. Falarei sobre o lado obscuro da Marvel Comics em um outro vídeo. Se você está acostumado a assistir Ben 10, Pokémon ou coisas mais leves, este vídeo não é aconselhável para você. Se você é fã de coisas obscuras, do gênero terror, de creepypastas, e não conhece este personagem, você vai dizer no final deste vídeo: por que nunca me mostraram este desenho? Por que não tive conhecimento desta obra? Nem todos os heróis foram criados no campo, correndo entre semeadouros e descobrindo seus poderes na adolescência, enquanto se bronzeavam sob o sol, com um bondoso casal quente os esperando com comida na mesa. Sim, perto deste personagem, o Superman é uma menininha de saia. Para alguns, a vida apresentou desafios mais severos, impôs obstáculos difíceis e os preparou com golpes, até finalmente torná-los os grandes heróis e terríveis que são hoje, violentos, mais valentes, diabólicos e obscuros por natureza. É duro seguir adiante quando se foi assassinado. É duro se tornar um herói quando sua própria mãe foi atacada por vampiros ou algo do tipo, quando sua nave espacial simplesmente explodiu e caiu em um planeta hostil, ou quando se descobriu que por trás de tudo isso existia a Matrix. Heróis que buscavam um final feliz, ainda que tenham vindo da pior das origens. Heróis com o coração nas sombras, heróis obscuros que, apesar de tudo, ainda buscam a luz. Bom, nem todos. Assim aconteceu com Spawn, o soldado do inferno, um herói que não tem cara de herói. Não existe um lado obscuro desse personagem, pois diferente de muitos,
Ele é explicitamente obscuro e sombrio. Você quer conhecer a trama de um tenente que foi traído por seus superiores e brutalmente assassinado? Você quer saber como ele fez um pacto com o demônio para voltar ao mundo dos vivos e também foi enganado? Você quer testemunhar as desventuras de um homem sem memória, sem face e dotado de poderes inimagináveis e satânicos? Você teria coragem de acompanhar a saga de um ser obscuro em sua incessante busca por respostas e vingança? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Spawn, o soldado do inferno. Al Simmons era um soldado a serviço do governo norte-americano que cumpria todos os tipos de tarefas perigosas em território doméstico e no exterior. Seguindo ordens do seu superior, Jason Wynn, Simmons era escalado principalmente para missões de execução. Tornou-se herói nacional ao salvar o presidente americano de um atentado. Entretanto, Al Simmons começou a se tornar um incômodo para o Wynn a partir do momento que passou a questionar suas missões. A maioria delas era para cometer assassinatos cruéis, bárbaros e sem nenhum fundamento. Quando tais questionamentos se tornaram intoleráveis, Simmons foi traído e morto durante uma missão. O seu próprio chefe o queimou vivo, causando uma morte dolorosa e muito lenta. Por seus crimes e sua vida de assassino executor, Simmons foi enviado ao inferno. No 8º círculo, no auge do seu sofrimento infernal, fez um pacto com Satã para voltar à Terra e poder rever a sua esposa. Al Simmons era extremamente apaixonado por sua esposa, Wanda Blake. Todavia, o pacto incluía a obrigação de Al Simmons se tornar um Spawn, um soldado do inferno a serviço do demônio. Segundo a história, o demônio só costuma criar soldados como Spawn de 50 em 50 anos, pois a criação de um soldado como este exige muito do seu poder. Afinal, não está se criando qualquer soldado, não está se criando qualquer alma penada, está se criando um general dos exércitos do inferno. O demônio transforma Al Simmons em Spawn para liderar as suas forças no Armagedon, a batalha final entre anjos e demônios. Em um determinado momento, Spawn sai do inferno e surge na cidade de Nova York, completamente desorientado. Recordações fragmentadas passeiam pela sua mente. Ele revê o próprio assassinato, seu funeral, e se recorda do pacto que fez com o demônio para voltar à vida e poder reencontrar a esposa. Spawn sabe que, de alguma forma, foi trapaceado, pois nem mesmo o nome da sua amada mulher ele consegue se lembrar. Ele não deveria estar ali, não naquele corpo, não com aqueles poderes. Paralelamente, criminosos violentamente assassinados intrigam cada vez mais a polícia, que não tem pistas do responsável. A cidade está sendo violada por forças além da compreensão, e Spawn, o único homem que pode fazer algo para impedir, ainda é apenas uma sombra perdida, vagando pelas ruas. Quando Spawn voltou à Terra, 5 anos havia se passado e Wanda estava casada com seu antigo melhor amigo, Terry Fitzgerald. Confuso por sua nova e inesperada existência como Spawn, que incluía uma pele completamente queimada e feições irreconhecíveis, Al Simmons sofre ao ver Wanda com seu velho e melhor amigo. Pior ainda, ela tinha com Terry uma filha chamada Cyan, o que deixou Al Simmons
ainda mais arrasado pelo fato de ter sido estéril durante a vida e, portanto, não pôde ter dado uma filha a Wanda quando estava vivo. Neste meio tempo, enquanto estava se adaptando com a ideia de ser um soldado do inferno, passou a ser atormentado pelo Violador, um demônio mandado para confundi-lo e colocá-lo no caminho do mal. Já repararam como um palhaço pode ser uma figura sinistra? Quem não se assustaria se cruzasse com uma figura dessas em uma viela escura à noite? E se na realidade ele fosse um demônio medonho, nascido nas profundezas infernais e que responde pelo nome sugestivo de Violador? O Violador é o mais velho e poderoso dos 5 demônios nascidos no inferno. A sua missão consiste em treinar e supervisionar os novos generais do exército infernal, o que tem feito ao longo de séculos. Estes generais são os Hellspawns. Sendo o atual Spawn Aun Simmons, o Violador nutre uma especial antipatia por ele por considerar que deveriam ser os demônios e não os humanos a comandar as legiões infernais quando surgiu Armagedon. Sob o disfarce de um palhaço, esconde-se uma poderosa e vil criatura que está na lista dos vilões mais temíveis de todos os tempos. O Violador tenta de todas as formas manter Spawn na linha, ou melhor dizendo, fora dela. Spawn não pode sair do propósito e quebrar o pacto feito com o demônio, pois o Armagedon precisa acontecer. O demônio em forma de palhaço tenta matar o resto de humanidade que ainda existe em Spawn para que ele possa servir de corpo e alma ao inferno com eficácia, brutalidade e maldade. Spawn sai à busca de bandidos e pessoas de coração perverso para matá-los e enviá-los diretamente para o inferno. O que deixa o Violador muito contente, pois ele precisa acabar com o resto de humanidade e bondade que existe em Spawn. Mas algo dá errado nesta missão, pois Spawn não consegue se transformar 100% em um demônio e rebela-se contra o inferno. A partir daí, Spawn passa a viver nos becos de Nova York, numa região conhecida como Cidade dos Ratos. Lá, o nosso herói, ou meio-herói, faz amizade com os mendigos que vivem nos becos. Entre eles, existe um chamado Botas, apaixonado por filmes de faroeste e por suas botas achadas no lixo. Posteriormente, Botas revela-se ser um anjo. Não posso falar mais nada, seria um spoiler. Te convido a ler a HQ ou assistir ao desenho. Perdido e sem saber o que fazer, Spawn se torna um perigo para todos, inclusive para ele mesmo. E é nesta hora que Spawn conhece o seu amigo Cagliostro, um velho sempre envolto de mistério e que sabia muitas coisas sobre o céu, sobre o inferno e sobre o demônio. Durante muito tempo, o passado de Cagliostro foi um mistério, porém é revelado que Cagliostro é na verdade Caim, o filho de Adão, assassino do seu irmão Abel. Sim, Spawn se torna amigo do primeiro assassino da Terra. Por ter sido o primeiro assassino da história, Cagliostro tornou-se o primeiro Spawn que ainda resiste graças a uma íntima dose de necroplasma que ainda lhe resta. E foi com a ajuda deste Spawn aposentado que Simmons aprendeu a controlar os seus poderes infernais, com os quais derrotou a caçadora de Spawns, Angela, pela primeira vez, quando a mesma invadiu os becos para matar Spawn antes que os seus poderes se desenvolvessem demais. Angela não é um inimigo qualquer, é um dos anjos mais fortes do céu, arrogante, obcecada, mortal e, acima de tudo, traiçoeira. Sua maior ambição é conseguir o emblema dos Spawns para pôr em sua coleção de troféus. De todos os anjos caçadores, Angela é a que mais tem troféus.
Ela até escreveu um manual para caçadores inexperientes, com todos os hábitos dos spawns, habilidades, características, armas e recomendações. Ela é uma das mais experientes caçadoras que existem, sabe tudo sobre demônios e não aceita a derrota, sendo capaz de usar os truques mais sujos para matá-los a sangue frio. Além de Angela, Spawn enfrentaria outros envolvidos do paraíso como Redentor, também conhecido como Anti-Spawn. O Redentor é bem parecido com Spawn. Por exemplo, ambos são escolhidos entre os seres humanos, recebem doses equivalentes de poder e assumiram diversas formas durante as eras. O pior inimigo de Spawn foi provavelmente Mammon, um dos esquecidos, uma tribo de anjos que não lutou por Deus e nem por Lúcifer quando este se rebelou no paraíso. Mammon, porém, resolveu se juntar ao inferno, onde iniciou uma escalada de poder gigantesca. Seus planos consistiam em tomar o trono do céu. Mammon descobriu que Deus não estava mais lá e pretendia usurpar o trono do Criador e refazer o universo. Mammon então procurou adiantar um evento chamado Amargedon. A partir daí, surge a saga Amargedon de Spawn. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre esta saga.